acredito que todo o livro de Romanos quando a gente lê ele, não tem como ler de outra forma, a não ser a forma que o apóstolo Paulo parece que está com o coração aberto, exposto, é como se ele estivesse colocando toda uma carne viva para fora, de intensidade, de amor, de conhecimento, de doutrina, e a gente fica encantado, muitas vezes até sem palavras, pela forma como ele educa a igreja do Senhor e também o amor que ele tem por ela. Foi com ele, com o apóstolo Paulo, que eu entendi que a igreja, ela é feita de rostos. É tão bom quando a gente chega aqui e encontra os rostos que a gente gostaria de encontrar. Seria tão chato a gente ir para a igreja e não encontrar as pessoas que a gente gostaria de encontrar naquela noite e poder abraçá-la elas, né? É tão bom chegar aqui e ver os nossos irmãos e receber esse abraço, e alguns que na verdade nos entendam a partir de um olhar, ou através do nosso rosto, ou talvez através do nosso tom de voz. Alguém já consegue ter a percepção como está o nosso coração. E a igreja, na verdade, do Senhor, ela é feita exatamente disso, de pessoas que entendem pessoas, que conseguem discernir pessoas, que conseguem acolher no momento difícil e que conseguem também se alegrar no momento alegre que ela está vivendo. A igreja é isso. Quando a gente perde esse senso de comunidade sadia, a gente perdeu, na verdade, uma riqueza enorme no nosso meio. Por isso que é bom, é claro que eu me alegro sempre, eu sempre vou me alegrar em ter a oportunidade de dar um abraço nos meus irmãos, porque também muitas coisas se resolvem exatamente no culto. Quantas coisas o Senhor nos direciona, nos responde, nos guia através de um culto. E quando a gente chega no final do livro de Romanos, da Epístola de Romanos, a gente chega, eu acredito sempre que a gente sempre deixa o principal para o final nas coisas. Quando a gente manda, quando alguém te liga, por exemplo, ele pergunta, tudo bem, coisa e tal, ele vai conversando contigo, mas o que ele quer mesmo, ele vai falar só no final. O que é importante para ele, o que ele quer tratar contigo ou comigo, ele vai deixar para o final. E dentro de uma carta, uma epístola, com certeza, uma das principais coisas, Paulo também deixou para o final, aonde o coração dele estava ardente. A gente vê várias igrejas do Novo Testamento, e às vezes como é difícil encontrar uma igreja saudável. Como é difícil encontrar uma igreja saudável também dentro da palavra. A igreja de Coríntios era conhecida pela imoralidade que havia na igreja. Havia um certo, não sei se dá para chamar de irmão, mas um dos que congregavam na igreja, a palavra diz que ele chegava a ter relações com a madrasta. E Paulo vem com uma ira para disciplinar ele, enfim, a situação que estava envolvente. E isso não ficou descoberto, porque nas comunidades acontece esse tipo de coisa também. A igreja de Colossenses, Filipenses, era conhecida pelas heresias e gnósticas que havia na época. A igreja de Tessalonicenses era conhecida por uma obsessão da volta de Jesus. Eles chegaram até colocar dessa maneira, parar de trabalhar, porque afinal de contas Jesus está vindo a qualquer momento, então vamos parar de trabalhar, né? E a gente às vezes tem essa dificuldade de encontrar igrejas sadias, com gente sadia, gente boa de congregar, de viver com eles. Então um dos aspectos que a gente vê na carta a Romanos e na igreja que havia em Roma, é exatamente essa atenção que Paulo coloca no final da carta, citando o nome dos irmãos e descrevendo o que cada um era para ele.
É isso que eu quero ler com vocês. Romanos 16, a partir do versículo 3. Olha só que interessante. Romanos 16 é o último capítulo do livro. Paulo escreve assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Cássia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Junias, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaquis, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai da amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e a minha. Saudai a Asíncrito e Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai ao Filólogo e a Júlia, Nereu, sua irmã, e a Olímpias e todos os santos que eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, e as igrejas de Cristo vos saúdam. Aqui, dentro de tantos nomes estranhos e desconhecidos para a gente, mas tem tanta coisa tão linda dentro dessa passagem. Uma das que Paulo com certeza quer ensinar para a gente é a arte de manter os amigos a longo prazo. Já viu como é difícil a gente conseguir manter os nossos amigos a longo prazo? Talvez aqui ele esteja abordando uma das maiores riquezas que um ser humano pode carregar na vida: a arte de manter amigos a longo prazo. Essa comunidade mesmo, a D55, ela é feita de pessoas que é onde a gente tem o maior prazer de dizer, nós somos mais de 20 anos amigos, e temos o maior prazer de estarmos juntos. São gente que conhece a história da gente, todo o tempo, conhece o olhar da gente. É por isso que é tão gostoso, às vezes, congregar em lugares assim, onde as pessoas, com o tempo, conhecem a nossa história. Eu lendo isso aqui, como é que eu não vou me emocionar nessa perspectiva onde Paulo cita cada nome e descrevendo o que cada um significa para ele? Se eu pudesse fazer essa lista, e talvez um dia na minha vida, também vou fazer. Hoje, por exemplo, eu estou 26 anos com a minha esposa, e a gente tem um casamento estável, mas não foi sempre assim. Os 7 primeiros anos, foi muito difícil. Eu vim de uma família de 6 irmãos, a minha esposa foi criada como se fosse uma filha única na casa, onde tudo era para ela. Na minha, eu tinha que dividir com 6 todo o tempo. Eu me lembro quando a gente ganhava a nossa Páscoa, os meus irmãos tinham que se cuidar comigo, que eu era o filão dos chocolates. Se por acaso um gostava de economia, eles perdiam o chocolate deles. E aí depois a gente veio morar junto, num casamento novo. Enfim, e a minha vida, de certa forma, também começou errada, que nem as pessoas colocam, né? Eu fui pai cedo, eu não era casado com a minha esposa, a gente namorava, eu tampouco era crente, e ela engravidou, e eu assumi a criança, que hoje é esposa do Felipe Mitman. Aí meu genro, tão querido e tão amado
por todos. Então, as histórias, às vezes, que começam errado, nem sempre vão dar errado. Que às vezes eu vejo essa coisa mística na vida das pessoas. Ah, não, começou errado, pastor, é certo que vai dar errado, porque quando a gente começou, a gente não começou certinho. Quem está em Cristo se endireita no caminho. Essa é a graça do Evangelho também. Essa é a graça do Evangelho. Vai se endireitar assim, porque a gente conhece a Cristo, e a partir dele há uma mudança de consciência em nós. Mas 7 anos de casados, os primeiros, hoje eu vejo meus irmãos que congregam aqui comigo, que eu tenho o maior carinho de pastorear, eles me consideram pastor, mas na verdade naquele tempo foram eles que me salvaram. Quantas vezes eu quis me separar da minha esposa? Eu lembro até hoje, um dia que eu tinha decidido ir embora da minha casa, e um amigo meu, que congrega aqui, estava comigo no carro, e eu disse assim: tu me leva até minha casa que eu vou pegar minhas coisas. E eu vou embora, hoje eu não vou pousar em casa. Quando eu parei na frente, ele disse assim: ó, tu não vai dormir fora de casa, tu vai dormir na tua casa. Mas com uma autoridade, assim, que se eu não obedecesse, eu ia apanhar aquela noite. Essa era a autoridade. Assim, como assim? Não, eu estou obrigado, não tá dando certo o meu casamento. Ele disse: tu vai dormir dentro de casa. Pode dormir no sofá, mas tu vai dormir dentro da tua casa, tu não vai dormir fora da tua casa. Ele era 8 anos mais velho que eu, tinha muito mais experiência do que eu. E hoje eu tenho essa vontade de agradecer irmãos que me carregaram no colo. Porque quem vê, na verdade, o pastor André hoje, não sabe das lutas que eu tive que ter na minha vida também, para chegar a uma certa maturidade, que faz parte da vida a gente amadurecer. Mas quem é que nos fortalece no caminho, se não é os nossos amigos sendo usados por Deus? É por isso que Paulo tira um tempo para citar o nome de cada um e dizer a importância que cada um tem para ele. O apóstolo Paulo não foi feito mandurinha, ele não conseguiu fazer um verão sozinho, mas ele também sempre se rodeou de pessoas que marcaram a vida dele e edificaram. E quantas vezes aqui, há poucos dias atrás, uma das piores notícias, chegou um irmão e disse assim: pastor, tu precisa abrir teu WhatsApp. Eu não abro meu celular, eu nem trago meu celular para dentro da igreja. Eu peguei, puxei ele, abri. Quando eu abri meu celular, era uma das piores notícias que eu ia receber. A minha irmã tinha baixado de novo com 6 meses de gravidez, e ela tinha perdido um filho. Há pouco tempo atrás ela tinha engravidado de novo e baixou com uma doença terrível. Na hora, o meu semblante caiu e despencou, aqui nesse canto. O Jonatas, lá daquela ponta da igreja, ele conseguiu olhar meu semblante, e eu saí correndo pela porta, e ele disse: não, tu não vai sair desse jeito. Eu te conheço, eu conheço teu olhar, o que aconteceu contigo? Esse olhar que ele conhece não do ano passado, ele conhece porque a gente anda mais de 20 anos junto, ele conhece meu semblante. É disso que é feito uma comunidade cristã saudável. É por isso que o apóstolo Paulo salienta a importância da gente congregar e saber dividir quando está tudo bem, mas também aprender a dividir quando nem tudo está bem. Essa arte de manter amigos a longo prazo é uma coisa fantástica que Deus nos deu, coisa boa, quando a gente tem alguém que lembra da gente. Eu fiquei 11 anos fora, e de vez em quando eu recebia uma mensagenzinha bem simples assim: que saudade de ti. Era o suficiente para aquecer meu coração toda aquela semana. Sabe o que eu quero dizer para vocês? É que muitas vezes a gente vai perdendo exatamente essa arte de aquecer o coração dos outros irmãos com mensagens simples, e talvez com uma preocupação simples que a gente tem, só para sinalizar: para mim tu ainda está vivo no meu coração, para mim tu ainda está vivo no meu coração. Manter os amigos a longo prazo é uma arte que o Senhor nos deu, uma das coisas mais lindas. Por isso que o apóstolo Paulo bota o coração para fora e diz assim: essas pessoas têm tudo a ver comigo. Como é que eu vou esquecer? Depois de escrever uma epístola dessa, como é que eu vou escrever vou esquecer o nome delas?
e o tamanho da atenção que elas me deram, não tem como esquecer. Outra coisa que me chama demais a atenção no que ele fala, que seria o tema dessa noite: como a gente constrói uma família na fé saudável. A gente constrói com irmãos que têm uma história com Cristo. Se a gente lê o que ele descreve de cada um, a gente vai encontrar em todos algo em comum também. Algo em comum. Todos eles, de alguma forma que Paulo cita, eles têm uma história com Cristo. Meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios, que trabalhou muito por nós, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. É tão bom encontrar pessoas que começaram a sua fé cristã saudável, que souberam passar as suas dificuldades e as suas alegrias, mas elas passaram em Cristo. É isso que ele cita. Se passaram-se os anos, mas a fé de cada um ainda permaneceu inabalável, porque não teve promessa que Deus fez que tudo seria um mar de rosas. Não, a gente teria dificuldades, e talvez dificuldade muito feia para a gente passar. A gente passaria deserto, que seriam desertos difíceis de passar, mas nem por isso foram pessoas que abandonaram a sua fé no meio do caminho. Pelo contrário, permaneceram, dividiram, clamaram, oraram, e por um tempo esse deserto passou, assim como o vento passa, assim como o furacão passa, assim como turbulências passam, desertos também passam, mas a fé de cada um permaneceu inabalável. É assim que a gente continua firme na nossa fé cristã. É por isso que Paulo dá essa ênfase, essa importância. Eu sei começar, eu sei passar minhas lutas, eu sei me alegrar nas vitórias, mas eu também sei terminar. Também sei terminar. Como é que se constrói uma família saudável? As pessoas com quem andamos também revelam quem nós somos. Não foi só essa parte que eu li, aonde ele cita todas elas. Não foi só essa parte. Mas em Romanos 16, no 21 ao 23, ele coloca dessa maneira ainda: saúdo vós, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúdo vós, Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja. Saúdo vós, Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Paulo está rodeado de 8 irmãos. Para cada um, bem claro, com quem a gente se rodeia também descreve quem nós somos. Não tem jeito, não tem como ser diferente. Para a gente saber quem é Paulo, tipo assim, me diz com quem ele anda andando, e a gente também vai saber quem ele é. Sabe, isso são princípios lindos. Se a gente quer ser espiritual, então a gente também precisa aprender a andar com pessoas que são espirituais. Anda com sábio e você será mais sábio, diz a palavra. O apóstolo Paulo não se tornou o apóstolo Paulo simplesmente do nada. Ele também aprendeu a se rodear de pessoas que tinham graça, conhecimento, sabedoria, dons, talentos, hospedeiros, gente da cidade, mas que eram firmes na sua fé. São princípios que vão nos ensinar a finalizar a nossa história bem. São princípios que vão nos ensinar a finalizar a nossa história bem. Quando a gente aprender a se rodear
de amigos e pessoas que também sabem o que querem da sua vida espiritual. É por isso que ele abre o coração dessa maneira e cita o nome de cada um, porque isso é importante para a nossa caminhada cristã. Talvez muitos aqui carregam exatamente isso: eu comecei errado, mas isso não quer dizer que tu vai terminar errado. Não quer dizer que tu vai terminar errado. Paulo, a gente podia dizer, ele também começou errado. Ele apareceu até na morte, no assassinato de Estevão, mas ele não terminou seus dias assim. Por quê? Porque no meio da caminhada dele, houve a conversão e depois ele começou a se rodear de pessoas que amavam e que tinham um propósito na vida. Por que o apóstolo Paulo termina a carta assim? Sendo que o mais importante, muitas vezes, a gente deixa para o final. O grande extremo disso é saber terminar nossos dias com Cristo. É uma das maiores riquezas que podemos deixar nessa vida. Se tem algo, se tem uma herança maravilhosa que cada um de nós pode deixar, não é como a gente começou a nossa caminhada cristã, mas é como a gente vai finalizar ela. Que o propósito da nossa vida seja exatamente todos os dias endireitando os nossos caminhos no Senhor, mudando. Pastor, mas até agora foi tudo errado. As minhas decisões foram erradas, os meus desejos foram errados. Mas tem dias que a gente pode simplesmente colocar nas mãos do Senhor e dizer: eu quero que meu caminho seja endireitado, para que eu possa finalizar bem. Coisa boa chegar no fim de uma caminhada e dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Como é bom a gente conseguir finalizar, ter isso, deixar isso como herança, seja para os nossos filhos, ou para os nossos netos, ou para os nossos amigos. Essa semana a gente enterrou um grande amigo que congregava aqui com a gente, tão novo, 36 anos de idade, mas foi até o final. Saía a palavra: André, Deus é fiel e vai cuidar de mim. Deus é fiel e vai cuidar. A palavra que mais saía da boca dele era Deus o tempo todo. E essa é uma herança que a gente vai carregar para o resto das nossas vidas, porque eu escutei ele falando. Coisa boa quando a gente tem essa força no nosso interior de finalizar os nossos dias assim, com Cristo, firme no Senhor. É por isso que Paulo aborda dessa maneira, citando, que a gente possa aprender, que isso possa ser uma arte para as nossas vidas, cuidar dos nossos amigos, porque eles são uma grande riqueza que nós temos aqui nessa terra. Uma andorinha nunca vai fazer verão, mas nós juntos, carregando fardo um do outro, é tão bom, quando a gente pode dizer para o outro: me ajuda a carregar, porque está difícil sozinho. É tão bom.